Vamos dar início à nossa primeira videoaula de História no 7º ano. Eu sou o professor Diógenes Lira e para essa nossa primeira videoaula nós vamos falar sobre a expansão marítima europeia. O que seria essa expansão marítima? São as grandes navegações. É o momento histórico em que os países europeus começam a se aventurar nos mares em busca de novas terras, novas rotas. Então nós vamos ter essa expansão europeia por volta do século XV, século XVI, iniciando com os países Portugal e Espanha. Esses foram os primeiros países a desenvolverem as grandes navegações. Posteriormente, outros países europeus também embarcam nessa aventura, nessa grande exploração marítima. Mas inicialmente os países que vão ter recursos financeiros, tecnológicos para desenvolver essas grandes navegações são os portugueses e a Espanha. Quais os motivos que levaram esses países a se lançar em alto mar? Foram principalmente a busca por metais preciosos como o ouro, a prata. Nós vamos ter também a conquista de novas terras, novas colônias, como por exemplo o Brasil, a América como um todo. Nós vamos ter também a questão religiosa. Nesse momento, a religião da Europa era católica. Então, existia uma tendência, um pensamento de crescer, de ampliar mais ainda essa religiosidade em novas terras. Então eles buscavam evangelizar novas pessoas. Como esses países que estavam sendo descobertos, já existia muita gente vivendo ali, os indígenas, eles queriam catequizar, evangelizar essas pessoas. Quais foram as técnicas, as novas tecnologias que possibilitaram esse avanço na navegação? Nós vamos ter instrumentos como, por exemplo, a bússola, o astrolábio, que vão ser descobertos, vão ser inventados, vão ser conhecidos na Europa e vão ser utilizados. E vão facilitar essa nova aventura em alto mar. Nós temos também avanços nas embarcações, lembrando que os veículos utilizados eram feitos de madeira e movidos pela força do vento. O vento era capturado nas velas e fazia com que esses barcos pudessem se deslocar em alto mar. Então nós vamos ter a caravela sendo inventada, que possuía um formato mais adequado a cortar as águas e possuía também mais mastros, mais velas, o que possibilitava capturar melhor o vento e aumentar a velocidade dessas embarcações. Então, todas essas novas invenções juntas possibilitaram o avanço cada vez mais distante no mar. Aqui nós temos as principais conquistas portuguesas e espanholas. E quando isso aconteceu? Vamos falar primeiro dos portugueses. Em 1415, os portugueses iniciam a exploração da costa africana, ou seja, eles vão navegar ao longo do litoral africano, procurando uma rota para chegar às Índias. As Índias já eram conhecidas. Você tinha os europeus trazendo produtos da Ásia, da China, da Índia há muito tempo atrás. Só que os caminhos para chegar lá era por terra. Então era uma viagem muito longa, extremamente difícil e perigosa. Se atravessavam montanhas, cordilheiras, desertos, áreas congeladas, lugares inóspitos. Eram atacados por piratas, bandidos, saqueados, mortos. Enfim, era uma viagem muito complicada, que demorava anos para se pegar produtos, trazer para a Europa e serem vendidos. Então os europeus eles queriam um caminho melhor, mais fácil e mais rápido, que seria através do mar, do oceano.
Então, em 1415, eles vão contornando o litoral africano para chegar na Índia. Em 1498, Portugal chega a Calicut, na Índia. Então, finalmente, em 1498, se chega, através de uma rota marítima, até a cidade de Calicut, que era uma cidade muito importante, uma cidade comercial, portuária, na Índia. E em 1500, Portugal chega ao Brasil e descobre o Brasil. Isso é uma história oficial, né? Já existem relatos que se conhecia a existência do Brasil. Em 1500 eles apenas teriam vindo aqui, vamos dizer assim, marcar território, mas que já sabiam da existência do Brasil, já se sabia. Com relação à Espanha, as suas principais conquistas. Em 1492, tentando chegar às Índias, descobrem a América. Aqui nós temos o grande explorador, Cristóvão Colombo, que afirmava que a Terra era redonda. Existia naquela época, desde a Idade Média, a concepção que a Terra era plana, achatada. Imagina uma moeda. Era como se fosse uma moeda, redonda, porém achatada. Então, Cristóvão Colombo ele imaginava uma coisa diferente, que o planeta não era achatado como uma moeda, como um caderno. A Terra era redonda, circular, como uma bola. Então ele pensou, em vez de sair contornando a África, eu vou sair em linha reta. Saindo da Europa, eu vou sair em linha reta, vou dar a curva na Terra e vou chegar do outro lado, na Índia. Só que no meio do caminho, ele vai encontrar um grande obstáculo, que é o continente americano. E assim ele descobre a América pensando que tinha chegado na Índia. Então as pessoas que ele encontrou ali, ele chamou de índios, pensando que tinha chegado na Índia, mas na verdade ele tinha chegado na América. Então essa teria sido a grande conquista espanhola. Nós temos as rotas nessa imagem. Observem essa figura e vejam essas linhas coloridas. Aí seriam as rotas portuguesas. Então nós temos, vamos chamar a atenção aqui para a linha azul. Observe a linha azul. Essa teria sido a viagem de Cabral para descobrir o Brasil. Ele sai de Portugal, na Europa, vem ao extremo oeste, acaba chegando no Brasil, marca aquele território como uma nova terra, descoberta pelos portugueses, e segue sua viagem em direção a Calicut, na Índia. E aqui nós temos as outras rotas que os portugueses vieram descobrindo ao longo de muito tempo e de muitas aventuras e perigos enfrentados. Nessa outra imagem, nós temos a viagem de Colombo. Percebam que ele segue praticamente em linha reta, saindo da Europa, saindo da Espanha, achando que ia dar a volta no planeta e chegar na Índia. Só que no caminho ele descobre o continente americano, que os europeus ainda não conheciam. Então, nesse momento, ele acha que descobriu a Índia, mas na verdade ele estava nas ilhas do Caribe, ele estava na América. Vamos ver um videozinho agora que vai explicar melhor ainda esse assunto, esse conteúdo das grandes navegações. Em seguida nós continuamos com nossa aula. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano.
Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Muito bem, vamos continuar com o nosso assunto. Agora nós vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que teria sido esse Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo entre Portugal e Espanha. Então, nesse acordo, Portugal e Espanha dividiam as novas terras, vamos dizer assim, o novo mundo entre eles dois, excluindo as outras nações importantes da Europa. Era um acordo apenas entre Portugal e Espanha. Quem vai assinar esse acordo sobre a regência do Papa, a regência da Igreja Católica, vai ser Portugal e Espanha. Então esse tratado ele é assinado em 1494, dividindo essas novas terras
que já tinham sido descobertas e outras que ainda não tinham sido descobertas, em uma linha imaginária, num mapa, entre Portugal e Espanha. Essas duas nações seriam donas, vamos dizer assim, do mundo. É claro que as outras nações europeias, como a Inglaterra, a Alemanha, não vão aceitar esse acordo, esse tratado. Mas é extremamente importante que a gente entenda o que teria sido isso. É importante também vocês prestarem atenção que esse tratado ele é assinado em 1494. Nessa figura vocês veem o Brasil aí dividido em dois pedaços, o amarelo e o verde. Verde pertencente à Espanha e amarelo a Portugal. Porém, em 1494 o Brasil ainda não tinha sido descoberto. E esses dois países já estavam dividindo uma terra que ainda não tinha sido descoberta. Mas um fato importante para a gente perceber que Portugal já sabia da existência do Brasil, mesmo antes de Cabral ter vindo aqui. Nesse outro mapa, nós temos aí o mundo, como ele foi dividido entre os portugueses e espanhóis. É importante também a gente lembrar que esse mapa é um mapa moderno, ele existe hoje. Naquela época, eles não conheciam esses territórios ainda, esse mapa ele não existia, né? Isso é uma representação moderna feita hoje de como teria sido aquela divisão naquele tempo. Os países que vocês veem aí na cor vermelha, laranja, pertenceria aos espanhóis e na cor verde pertenceria aos portugueses, menos aos países da Europa que já eram nações importantes, reinos importantes. Vamos falar sobre a vida em alto mar, como era para os marinheiros, para esses exploradores viverem em alto mar. Existia um medo constante do oceano. Lembrando que nessa época se acreditava que a Terra era achatada, que a Terra era plana. Então o primeiro grande medo seria cair da beirada do mundo. Então se acreditava nessa época que o planeta era achatado. Imagine uma moeda suspensa no espaço. Eles acreditavam que acima ficaria o paraíso e embaixo o inferno. Então, se o navio despencasse da beira do mundo, chegasse até o fim do oceano e caísse, eles cairiam vivos no inferno, o que era uma coisa terrível. Eles acreditavam também em monstros marinhos, eram muitos mitos, lendas, os medos eram imensos. Isso só na questão da crendice, né? Existiam também os medos verdadeiros, as questões, os perigos naturais, como tempestades. A gente tem sempre que pensar que os navios, as embarcações eram de madeira, movidos pelo vento, então era uma coisa muito frágil. Uma tempestade poderia facilmente destruir uma embarcação, e você no meio do oceano, centenas e centenas de quilômetros de distância da Terra, iria morrer facilmente. Nós vamos também ter a falta do vento. Em alguns momentos existem as calmarias, que o vento simplesmente para e a embarcação fica parada porque não tem vento para movimentá-la. Existiam os perigos das rochas também. O navio podia bater numa rocha que está abaixo da água, se quebrar e acabar afundando, né? Dentro das embarcações nós temos a falta de espaço, o problema da higiene. Você perceba que não existia água suficiente nem para beber, que dirá tomar banho. Você pode pensar, mas o oceano é água, só que é água salgada. Se você se banhar todos os dias na água salgada e não tirar esse sal, isso vai fazer mal para a pele, então você não podia tomar banho. A higiene era terrível, né? Nós temos também o risco de naufrágio, os piratas, eram inúmeros problemas. Então eu costumo comparar essas aventuras em alto mar com os astronautas hoje. Hoje o que é que nós temos de mais moderno? Os foguetes que vão para o espaço. Tecnologia que é necessária para você fazer uma viagem para o espaço é uma tecnologia absurdamente incrível. Nessa época o que existia de mais moderno eram esses barcos. Os astronautas é o que nós temos hoje de, vamos dizer assim, homens mais bem treinados e mais corajosos para fazer essa aventura de ir para o espaço. Nessa época o que existia, se igualando aos astronautas, eram esses marinheiros. Então não era uma coisa simples, não era uma coisa fácil.
era muito difícil tecnologicamente falando, e também na questão da coragem, do treinamento que precisava se ter para fazer essas viagens. Dentro dessas embarcações existia uma hierarquia. Tudo era muito bem controlado através dessa hierarquia na tripulação. Então nós vamos ter em primeiro lugar o capitão-mor, que é a autoridade máxima dentro da embarcação. Nós vamos ter em seguida o comandante, que é o responsável por planejar a rota. Nós temos os pilotos, que eram os responsáveis por conduzir o navio, que ficava no timão, né, no leme, no controle da embarcação. Nós temos o mestre, que comandava os marinheiros. Nós tínhamos o carpinteiro, que era o que fazia o reparo na madeira do navio, qualquer dano. Então esse indivíduo tinha que estar sempre em atividade, procurando qualquer falha na embarcação. Tínhamos também os marinheiros, que faziam o trabalho cotidiano ali. Os grumetes, que trabalhavam na cozinha, eram os cozinheiros. Os aprendizes, que eram crianças e jovens, adolescentes, que estavam ali para treinar, aprender a profissão. Se você fosse filho de uma pessoa rica, nobre, você iria aprender uma profissão importante ali dentro, como ser capitão, ser comandante, ser um piloto. Se você fosse uma pessoa de família pobre, humilde, você ia aprender uma profissão simples ali dentro, né? Carpinteiro, marinheiro, grumete. E finalmente nós tínhamos os passageiros, que eram poucos, em casos raros, como por exemplo colonos que estavam indo para uma colônia viver ali, mercadores que levavam mercadorias a serem vendidas, soldados que iam trabalhar nas colônias. Então era assim a hierarquia, a importância do mais importante até o menos importante dentro de uma embarcação. Como era o trabalho, o sistema de trabalho nessas embarcações? Existia um sistema de revezamento, geralmente em turnos de 4 em 4 horas. Esse revezamento era entre o trabalho acima do convés e embaixo do convés. Quem trabalhava na sombra dentro da embarcação, quem trabalhava lá em cima no sol exposto. Então eles revezavam 4 horas em cima, 4 horas embaixo. Nós vamos ter também as vistorias realizadas constantemente, diariamente, para ver se alguma madeira estaria de repente apodrecendo ou se rachando e ser rapidamente consertado, né? Algumas observações importantes com relação à questão da natureza, né? Era importante estar sempre de olho no que poderia estar à volta do navio. Então lá no topo, no mastro mais alto, sempre tinha alguém observando essas questões, se tinha algum obstáculo à frente, terra à vista, alguma embarcação se aproximando, tudo tinha que ser muito bem monitorado. Com relação à comida, o que é que esses marinheiros se alimentavam? Nós vamos ter entre os principais alimentos peixe seco, vinagre, vinho, mel, lentilha, uva passa, azeite, ameixa, cebola, queijo, biscoito, azeitona. Tinham que ser alimentos que conseguissem ser guardados em conserva ou secos. Era muito comum esse alimento estragar e eles terem que comer até mesmo estragados. Biscoito, por exemplo, era muito comum encher de insetos, de tapurus, e mesmo assim tinham que ser comidos, né? Alimento era uma coisa escassa. Existem relatos de embarcações que acabou a comida e eles tiveram que comer ratos, insetos que eram encontrados dentro da embarcação, né? E até mesmo de muitos que morreram de fome. Era comum haver a escassez de água também, né? A água era muito bem contada ali dentro, eram barris de madeira e a água era dentro. Então essa água se acabando, a situação seria realmente caótica. Os alimentos era comum estragar, como eu já disse, e a água até ser contaminada. Basta uma gota de óleo para contaminar essa água. Em casos extremos, eles tinham que comer o que aparecia pela frente, né? A higiene e as doenças eram um problema sério. Então você passava dias e dias sem tomar banho. A fedentina era terrível. Muitas vezes os marinheiros lá embaixo, nas suas acomodações, todos juntos num lugar só,
nem saíam dali para fazer as necessidades, faziam ali mesmo, e a fedentina era terrível. Você não podia ficar trocando de roupa porque esses marinheiros quase não tinham peças de roupa, então as roupas eram sempre sujas, existia infestação de piolhos, de pulgas, percevejos, então era realmente uma coisa complicada você viajar, essas viagens entre a Europa e as novas terras. São viagens que podiam durar 3 meses nessa situação. Aqui nós temos as doenças mais comuns dentro dessas embarcações. A mais comum de todas era o escorbuto, como vocês podem observar aí nessa imagem, nessa segunda fotografia aí, preto e branco, seria uma pessoa com escorbuto. O escorbuto era a falta de vitamina C no organismo. Nós ingerimos a vitamina C principalmente em frutas. E a fruta ela estraga rápido. Então nessas embarcações praticamente não tinha alimento com vitamina C. E a carência da vitamina C no organismo começa a provocar sérios problemas, como por exemplo o apodrecimento das gengivas. É o caso desse rapaz bonito aí da fotografia, né? Seus dentes estão praticamente caindo da boca pela falta da vitamina C e do escorbuto. Existiam outros problemas também no caso do escorbuto. Mas o mais importante era isso, o apodrecimento da boca. Nós temos também a peste bubônica, que foi largamente transmitida entre as embarcações nessa época e era contaminado, o indivíduo era contaminado através de ratos e pulgas, né? Então essas eram as principais doenças, mas existiam várias outras. Vamos ver mais um videozinho que vai falar sobre a vida em alto mar, como era a vida em alto mar. Em busca de cristãos e especiarias, os portugueses partiram por mares nunca dantes navegados e viveram aventuras dos descobrimentos. A expansão portuguesa começou pela África, continuou com o achamento das Ilhas Atlânticas e depois, a partir desses pontos de apoio, continuou com o desenvolvimento das carreiras da Índia e do Brasil. Cada dificuldade serviu de lição para a próxima etapa, e os lusos chegaram a ser os senhores dos oceanos, do Índico ao Atlântico. Foi uma viagem tanto. Só o prazer da aventura e a busca da riqueza rápida justificava tal empreendimento. Mas você já parou para pensar em como era a vida, a higiene, a alimentação e a sexualidade dos tripulantes dessas embarcações? Pois nesse vídeo iremos te contar. O cotidiano em Portugal era sofrido para as pessoas humildes, mas nada se compara aos dramas vividos nas embarcações. Mas como dizia Camões, navegar era preciso, e chegar à Índia era o meio mais fácil de garantir riquezas. As embarcações mais utilizadas para viajar às Índias eram as naus, sem piadinhas, hein pessoal? Elas eram mais utilizadas nesse trajeto por serem maiores, mais fortes e contarem com maior capacidade de carga. Mas durante essas viagens, ela ia super ocupada, contando com até 900 tripulantes. O espaço por pessoa ficava em torno de 50 metros quadrados em média, nunca excedendo o dobro dessa metragem. Havia, portanto, pouquíssimo espaço para as pessoas se movimentarem. A bordo, a maior parte do navio era ocupada pelo cabedal da coroa. Para descansar, os marujos se acomodavam nos porões, que eram compartilhados por turnos. No porão havia o catre, que era uma espécie de beliche, de madeira, dividido em 3 ou 4 pavimentos, que servia de cama para o pessoal. Como se vê, eles tinham pouco ou nenhuma privacidade. O ambiente também era muito salubre. Os porões eram abafados, quentes e úmidos. Na viagem de volta, quando o navio estava abarrotado de carga, os marinheiros ficavam amontoados. As crianças que serviam como aprendizes de marujo e que constituíam o grosso da tripulação, muitas vezes dormiam a céu aberto, ao relento, sofrendo com o sol escaldante, os ventos cortantes ou a chuva tórrida. Os passageiros comuns, aqueles oriundos da plebe, não possuíam acomodações muito melhores. Tinham direito a nada mais que um baú no porão e um lugar para dormir. Mesmo nos navios, o grau social dos marujos determinava o grau de conforto na embarcação. A distribuição de espaço a bordo não era nem um pouco democrática. O capitão da embarcação tinha direito a uma câmara só sua, com a varanda de 2 metros de comprimento na rabada da nau. O piloto e o mestre compartilhavam o mesmo camarote para poder vigiar a mazena, que era a vela do mastro de ré que garantia a estabilidade e permitia virar o navio para a direita ou para a esquerda.
Devido ao aperto dos navios, o abastecimento e a alimentação durante as viagens marítimas sempre constituíam um problema. Na ida, a falta de alimentos em Portugal impedia que os navios levassem a quantidade de comida suficiente para toda a tripulação. No caso da carreira da Índia, trajeto feito para chegar ao Oriente, levava-se em média 1 ano de viagem, e as paradas de abastecimento eram limitadas. Por conta da fome, a viagem era uma constante luta pela sobrevivência, o que contribuía para a alta taxa de mortalidade a bordo. No caso da viagem destinada ao Brasil, a galera sofria menos, pois Salvador podia ser atingida em até 2 meses a partir de Lisboa, e o número de tripulantes era menor. A embarcação mais utilizada nesse trajeto era a caravela. Era uma embarcação menor, mais leve e mais rápida do que a nau. Os gêneros embarcados tinham sempre uma péssima qualidade, estavam frequentemente deteriorados antes mesmo de a viagem ser iniciada, ou terminavam apodrecendo logo no início do trajeto, por conta da umidade dos porões onde eram armazenados. Os alimentos mais levados geralmente eram a carne vermelha, peixe seco ou salgado, favas, lentilhas, cebola, vinagre, banha, azeite, azeitonas, farinha de trigo, laranjas. Essa daqui era muito importante e já vamos explicar. Biscoitos, açúcar, mel, uvas passas, ameixas, conservas, marmeladas, queijos e arroz eram os produtos mais embarcados nas viagens. O arroz era mais comum nas viagens de volta, pois é um produto de origem asiática que foi introduzido pelos portugueses no Brasil. Para a bebida, não podia faltar os barris de vinho e água, mas depois de algumas semanas, o vinho se transformava em vinagre e a água enchia de larvas. Para garantir alimentos frescos, alguns animais como galinhas, bois, porcos, carneiros e cabras eram embarcados. Sendo assim, esses animais contribuíam para a sujeira das embarcações, pois faziam muito cocô e xixi. Aí você já viu, o ambiente ficava ainda mais insalubre. Não bastasse o péssimo estado de conservação dos alimentos, o acesso a esses alimentos era desigual. Cabia ao capitão do navio a divisão da alimentação. Dentro dos navios existia um mercado negro, já que o capitão e os homens próximos a ele se apossavam dos melhores produtos. Quem pudesse pagar, comprava esses produtos. Aqueles que não conseguiam comprar, comiam biscoitos podres mordidos por ratos e baratas. Simples assim. A distribuição desigual da comida era fonte de tensão a bordo, gerando muitas vezes insubordinações e motins. Mas a tentação dos ganhos parecia ser maior do que o medo da insubordinação. Logo no início da viagem, cada tripulante recebia uma cota de açúcar, mel, uvas passas, ameixas, farinha e outras conservas do gênero. O que sobrava era guardado para o socorro dos doentes, mas no final acabava integrando o mercado negro ao longo da viagem. A falta de ventos era um terror, fazia com que a comida ficasse mais escassa. Para tentar enganar a fome, as pessoas traziam consigo um estoque privado de comida, nunca suficiente para as reais necessidades da viagem. A dieta pobre de vitaminas explica doenças que se espalhavam nos navios. A principal era o escorbuto, chamado na época de mal das gengivas, provocado pela falta de vitamina C. Essa doença causava inchaço das gengivas e perda dos dentes, dilatações e dores nas pernas. O tempo para que os sintomas surgissem variava de pessoa para pessoa, conforme seu estado nutricional no momento do embarque. As laranjas, lembra que eu falei delas, eram transportadas para contornar o problema e só ficavam acessíveis para aqueles que podiam pagar no mercado negro, o que fazia das laranjas um produto altamente requisitado a bordo. A ausência de hábitos básicos de higiene piorava os estragos causados pelo alto grau de deteriorização dos víveres. Não se costumava, por exemplo, lavar as colheres, as tigelas e pratos usados. Além disso, esses utensílios eram compartilhados por um grande número de marujos e passageiros. O pior pesadelo dos marujos eram as calmarias. Sob o calor tórrido equatorial, quando a fome e a sede se apoderavam das mentes delirantes pela exaustão, as pessoas comiam de tudo: solas de sapato, o papel das cartas ou o couro arrancado dos baús. Animais mortos e putrefados e até cadáveres humanos eram tidos como delícias. Nem água do mar e urina eram dispensados quando o desespero batia. Ironicamente, aqueles que consumiam ratos se livravam do escorbuto, já que os ratos sintetizam a vitamina C a partir dos alimentos que consomem. A água era guardada em barris de madeira. O manuseio da água se dava em precárias condições de higiene. Assim, ela era logo contaminada por bactérias, causando graves doenças. Muitas embarcações perderam grande parte da tripulação devido à falta de água. A falta de água e privacidade impedia a higiene do corpo e as trocas de roupa, martirizando a tripulação.
Essas condições precárias eram a verdadeira causa do ataque de parasitas, embora se acreditasse na época que o corpo humano criava piolhos pelo contato com a umidade no chão e por meio do suor. Em certos navios, o número de piolhos era tão grande que ocasionava vítimas. E detalhe, não havia instalações sanitárias a bordo. Os mais pobres faziam suas necessidades debruçados, no costado da nau, na borda do navio, voltados para o mar. Alguns chegavam até a cair quando buscavam alívio, desapareciam e nunca mais eram vistos. Aqueles que podiam valiam-se de penicos, cujo cocô depois era despejado pelos criados, em qualquer canto do navio ou na água. Para tentar amenizar os odores, eles usavam um tipo de perfume barato, a água de flor. O perfume era distribuído em todos. Ervas aromáticas também eram queimadas como se fossem incensos. Raramente o navio chegava ao seu destino sem ter pelo menos metade dos embarcados doentes. Uma das doenças mais frequentes da tripulação era a disenteria. Na época, não havia cura. Ela acabava matando a vítima ao desidratar a pessoa. Várias outras doenças podiam assolar a tripulação, e muito pouco podia ser feito para recuperar os doentes. Em meio a um ambiente conturbado, repleto de privações, a sexualidade a bordo das naus era encarada como um tabu, e paradoxalmente ao mesmo tempo, com uma liberdade quase nunca observada no reino. Em alto mar, a sexualidade era quase libertina. Nos navios, o ato sexual era quase sempre uma prática coletiva, com a ausência de parceiros fixos e o compartilhamento de objetos sexuais. Práticas sexuais consideradas promíscuas até para os nossos dias rolavam soltas nas embarcações. Quando não havia mulheres a bordo, os adolescentes terminavam servindo sexualmente aos marujos. Em alto mar, a Inquisição relativizava a homossexualidade, pois ela era justificada pela falta de mulheres. A raridade de mulheres nos navios levava a maioria dos marujos a satisfazer seu desejo sexual com outros homens. Essas relações eram realizadas por estupros. Existia também uma relação de hierarquia. Aqueles mais abastados obrigavam os mais humildes a satisfazer as vontades dos seus superiores. Quando alguém era violentado a bordo, principalmente um adolescente, dificilmente ele denunciava o ocorrido, seja por medo ou por vergonha. Em suma, imperava a lei e a moral do mais forte. Também era comum alguns marinheiros embarcarem prostitutas a bordo. Muitas vezes elas eram enganadas ou forçadas. A presença de meretrizes nos navios muitas vezes servia para acalmar os ânimos dos homens. Sabendo disso, alguns capitães optavam por fazer com que essas clandestinas pagassem sua passagem com trabalho sexual. A proporção a bordo era de cada 50 homens, tinha-se uma mulher. Não era proibido o embarque de mulheres. Alguns chefes de família levavam a esposa e as filhas, pois buscava fazer a vida no Novo Mundo ou na Índia. As únicas proteções para as mulheres dos constantes assédios sexuais eram a alta condição social da passageira ou a sua baixa faixa etária. A cobiça pelo corpo feminino não poupava nem mesmo as religiosas embarcadas. Mulheres acompanhadas pelo marido tampouco estavam protegidas. O fato dos estupros geralmente ocorrerem em grupo e não por indivíduos tornava muito difícil a identificação dos culpados. A certeza da impunidade era a regra, o que acabava perpetuando a prática. Quando os estupros se tornavam tão intensos, alguns capitães proibiam a presença de mulheres a bordo. Muito bem, encerramos essa nossa primeira videoaula e agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho. Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina História, professor Diógenes Lira, turma, 7º ano, aluno, não esqueça de colocar o seu nome, é necessário para que eu possa contabilizar a sua pontuação. Aqui nós vamos à nossa primeira atividade, a questão número 1. Realize um estudo online sobre as grandes navegações e escreva um texto com 15 linhas sobre sua importância e como isso modificou o mundo. Então vocês vão aprofundar o estudo de vocês. Pesquisem, leiam o livro didático, caso vocês tenham. Se não tiver, pesquisem na internet. Assistam vídeos a mais no YouTube. Procurem mais assuntos sobre as grandes navegações e depois escrevam a redação com 15 linhas. Cuidado no tamanho da letra. Não vai escrever uma palavra do tamanho de uma linha inteira. Escreva corretamente. 15 linhas, uma redação com o seu ponto de vista, o que você entendeu sobre as grandes navegações e qual é a importância disso, como as grandes navegações transformou o nosso mundo. Questão 2, vocês vão pesquisar na internet também e vão escrever sobre as principais inovações tecnológicas
e técnicas que surgiram durante as grandes navegações. Então vocês vão falar sobre a bússola, sextante, astrolábio, né, as embarcações. Questão 3, com base na videoaula e no seu livro didático, se vocês tiverem, explique o que foi o Tratado de Tordesilhas. Questão 4, explique como era a vida das tripulações em alto mar e quais eram os perigos vividos por esses aventureiros. Isso a gente já viu nessa aula, né? Fica mais fácil. Então é isso aí, gente. A função dessa atividade é para que vocês possam fixar mais o conteúdo, possam aprender cada vez mais. Boa sorte a todos, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.